Ao assistir ontem Flamengo e Vasco, eu me deparei com uma situação que, como torcedor, é claro que eu curto muito o fato de você ganhar de um grande rival, e de zoar. Aqui no norte tem muito vascaíno, então você tem com quem zoar, tem uma rivalidade muito grande. Mas, por outro lado, eu me deparei com uma situação que eu comecei a refletir e eu não sei se é exatamente esse o caminho que bom para o Flamengo e também para o Vasco, futebol carioca em si. Essa rivalidade, ela praticamente não existe mais, né? A ideia do Vasco forte, daquele clássico dos milhões, onde tudo era decidido no detalhe, de um adversário complicado, da expectativa do que prometia o jogo, isso praticamente não existe mais. E ficou muito claro no jogo, nesse último jogo entre Flamengo e Vasco, que o Flamengo ganhou de 2-0. A pergunta que eu faço e a reflexão que eu deixo é se isso é positivo para o Flamengo. Na minha opinião, não. É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, você que curte o canal, você que gosta e segue o conteúdo e quer apoiar o canal, se inscreva. Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto se inscrever e ativar o sininho é deixar seu like, o famoso joinha. Através dos seus comentários, o YouTube entende esse conteúdo como relevante e distribui para um número muito maior de pessoas. Se você gostou de algo que você viu aqui ou não gostou, não tem problema. Interaja, comente através dos seus comentários. A gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue. Compartilhe com seus amigos nos grupos de WhatsApp. E mais uma dica, estou deixando na descrição desse vídeo o link para o grupo de membros. Lá você vai ter acesso a conteúdos exclusivos do canal Flamenguista do Norte e uma interatividade mais próxima. Então aproveita, vai lá, faça parte dessa comunidade e tenha acesso a esses produtos exclusivos, a conteúdos exclusivos. Bom, voltando ao tema do vídeo, Flamengo e Vasco. O Flamengo ganhou de 2-0 e eu estava ontem, além de comemorar, é claro, me deparando com um tipo de análise que me preocupou, porque, sendo muito sincero com vocês, desde quando o Flamengo, desde quando esse encontro, esse jogo estava planejado, em nenhum momento, independente de como o Flamengo ia estar ou não, me passou pela cabeça que o Flamengo pudesse perder esse jogo. Sabe aquele jogo que o Flamengo pega um time pequeno, como Madureira, Volta Redonda, Boa Vista, e por mais que o jogo seja complicado, seja chato, sabe, o Boa Vista de repente arma uma retranca e joga por uma bola, você sabe que o jogo está bem chato, mas você tem a certeza que em algum momento o Flamengo vai vencer um gol de escanteio, uma falta, um pênalti, uma bola encontrada, sei lá, mas vai vencer pelo simples fato de estar jogando ali Flamengo contra Boa Vista. Essa mesma sensação está acontecendo com o Vasco. Já não existe mais a expectativa de que o Flamengo vá tropeçar no Vasco. Isso eventualmente ainda acontece, mas eu estou dizendo que já não existe essa expectativa. Olha, se nós repararmos, os últimos 32 jogos entre Flamengo e Vasco, são 18 vitórias do Flamengo contra 11 empates e 3 vitórias somente do Vasco. É uma diferença que não condiz com o clássico, né? É praticamente como se o Vasco ganhasse uma partida e depois passasse uma sequência de 7 partidas pegando peia. Isso não condiz com o clássico. E como eu disse, a minha geração, principalmente, ela cresceu com o clássico dos milhões, o clássico mais importante do Brasil, que inclusive vem perdendo peso para outros clássicos importantes também no Brasil. Perdendo peso pela fragilidade de um dos lados, nesse caso o Vasco. No jogo de ontem ficou muito notória a fragilidade do Vasco no primeiro tempo. Parecia jogo de um time grande
contra um time literalmente pequeno. Esquece a história do Vasco. Se você tirasse a camisa ali do Vasco e botasse a do Boa Vista, você ia entender perfeitamente aquele jogo como o jogo do Flamengo contra o Boa Vista. Foi o que pareceu no primeiro tempo. No segundo tempo, até por uma questão de orgulho, altivez, os jogadores do Vasco, óbvio, teve uma mexida tática, mas eles saíram mais para o jogo, até surpreendendo o time do Flamengo nos primeiros 15, 20 minutos. Depois o jogo meio que se voltou para a normalidade, o Flamengo controlando o jogo. Mas no primeiro tempo foi um massacre, sabe? Eu não estou falando de chances perdidas, mas eu estou falando de comportamento, de atitude. Hoje o Vasco, os jogadores que estão no Vasco, e isso vem sendo construído há décadas, já estão se vendo nessa situação de inferioridade. Se você reparar, a torcida do Vasco já está assumindo essa condição de inferioridade. Eu lembro que nesses clássicos a torcida do Vasco era a única que conseguia de alguma maneira rivalizar com a do Flamengo em presença de estádio. Aqui no norte onde eu moro, conseguia encher bares e rivalizar, né, com o Flamengo em número de torcedores. Mas quando você olha para o Maracanã, a parte sul do estádio, você vê que a presença praticamente inexistia por parte da torcida. Você vê que realmente já existe uma falta de crença, uma falta de confiança do próprio torcedor, que ele já internalizou essa inferioridade, e a próxima geração de torcedores, ou a atual geração de torcedores vascaínos, ao que parece já enxergam o Flamengo como um clube muito maior que o Vasco, né? Não estou dizendo que esse é o caso, estou dizendo que os torcedores vascaínos já enxergam assim, né? Nessa condição de inferioridade. E isso vai se agravar na próxima geração. Na geração que eu cresci, era um jogo muito parelho, de dois grandes times recheados de craques. Na década de 80 você tinha um Vasco com Giovani, com Bismarck, com Sorato, com Romário, com Roberto Dinamite, né? Para dizer alguns. Do lado do Flamengo, então, Zico, Renato Gaúcho, Bebeto, Leonardo, Jorginho, Andrade, Leandro, Edinho, Zé Carlos. Estou me referindo aí à segunda metade dos anos 80. Aí você vai para o início dos anos 90, do Flamengo, você tinha Romário do lado, aquela briga, rivalidade com Edmundo do outro, do lado do Vasco Edmundo, do lado do Flamengo Romário. Então sempre foram clássicos muito carregados de grande rivalidade, de grandes jogadores, que era decidido no detalhe. Hoje já não é mais assim, muito longe disso. E como eu disse, os próprios torcedores já internalizam isso. Ontem eu estava vendo alguns canais de YouTube de torcedores vascaínos, esses influencers mais jovens, e alguns, olha só, eles comemoram o fato, ou celebram, né, enaltecem o fato do Vasco ter conseguido enfrentar o Flamengo nos 15, 20 minutos do segundo tempo, né? Eles reconhecem toda a superioridade do Flamengo e enaltecem o Vasco, dizendo que mostra que está no caminho certo porque conseguiu enfrentar o Flamengo de igual para igual durante 15, 20 minutos do segundo tempo, ou seja, durante aproximadamente um quarto do jogo. Os outros 3/4 foi amassado pelo Flamengo. Ou seja, olha o tipo de entendimento que essa nova geração de torcedores do Vasco tem. Poxa, a gente conseguiu jogar com esses caras um quarto do jogo. E celebram, enaltecem isso como se fosse o troféu de conseguimos jogar com o Flamengo um quarto do jogo. Olha o nível que o Vasco chegou, quando na verdade esse clássico dos milhões, que era sempre um clássico muito cheio de expectativas, né? Ele era um clássico super equilibrado, de duas grandes forças, e isso refletia no Brasil inteiro, era destaque no Brasil inteiro. E hoje não é mais assim, porque a expectativa do próprio torcedor vascaíno é que em algum momento do jogo o Vasco consiga encarar o Flamengo. Em algum momento do jogo, não no jogo inteiro. Então isso mostra muito como está desnivelada essa balança de equilíbrio no futebol carioca. Sim, porque a gente fala isso em relação ao Vasco, mas isso se estende também para o Botafogo, que teve apenas uma exceção no ano passado, quando ganhou 2 vezes do Flamengo no Campeonato Brasileiro, mas aquilo foi uma exceção, ali foi um investimento que a SAF fez para tentar de alguma maneira competir,
mas já está tendo um desmanche na própria SAF do Botafogo, ou pelo menos no clube, porque estão tendo que ajudar um outro clube da holding, isso é um assunto para um outro vídeo, mas o Botafogo já voltou ao que era e vai continuar tomando o pé do Flamengo. O Fluminense talvez é o que faça aí algum tipo de frente, né? Mas ainda assim, quando tem um Flamengo e Fluminense, o Fla-Flu, o natural é sempre que o Flamengo saia como o grande favorito, o grande protagonista, e o Fluminense jogue ali para não perder, como aconteceu no último clássico. Enfim, em via de regra, quando o flamenguista vai ver um clássico desse, já sabe que a probabilidade de seu time vencer, ela é muito maior do que a probabilidade de seu time empatar ou perder. Inclusive, se você for ver nas casas de aposta, isso já é refletido nas odds, né? E aí eu faço a seguinte reflexão: será que isso é bom para o Flamengo? Do ponto de vista do torcedor, eu até entendo que o torcedor gosta de zoar, gosta de tirar onda, né, com os torcedores rivais. Eu mesmo, como flamenguista, gosto, isso é muito legal. Mas será que do ponto de vista do negócio, isso realmente é interessante, você ter um rival tão fragilizado assim, a ponto de não conseguir competir, a ponto de se equiparar ao que Volta Redonda foi, ao que América é hoje, Boa Vista, um jogo Boa Vista e Flamengo ser equiparado a um jogo Flamengo e Vasco? Será que do ponto de vista de negócio, aí se eu pergunto, é interessante? Aí a resposta eu não sei se é positiva. Eu tendo a crer, e aí é a minha opinião, que não é positivo você ter um adversário tão fragilizado assim. E olha, eu busco um contexto nisso daí, tá bom? Na Alemanha, houve uma época em que o Bayern de Munique ele estava mais soberano do que já é hoje, né? Mas ainda, além de estar soberano, não conseguia ter nem competitividade no campeonato alemão, e nesse mesmo momento o clube Borussia Dortmund passou por uma crise financeira muito grande. O Borussia, que ainda, de alguma maneira, espelha algum tipo de resistência ao Bayern de Munique na Alemanha. O Borussia Dortmund passou por uma crise financeira muito grande, e quem o socorreu foi justamente o Bayern de Munique, né? Que fez um plano para a recuperação do Borussia, porque ele entendia que a queda do Borussia, do jeito que estava acontecendo, seria muito prejudicial a ele, Bayern de Munique. Bom, visão de momento, visão do clube, visão daquele contexto. E eu trazendo para esse contexto, eu não estou dizendo e nem acho que o Flamengo tenha que ajudar financeiramente algum clube carioca, mas o que eu estou chamando a atenção é: será que essa fragilidade tão grande dos clubes cariocas em relação ao Flamengo, ela é interessante? E eu não digo fragilidade dos clubes cariocas em relação ao Brasil, né? Porque os clubes cariocas ultimamente foram os clubes que ganharam Libertadores, foram os clubes que ganharam Copa do Brasil e foram os clubes que ganharam o Campeonato Brasileiro. Isso é fato, que no cenário nacional vive um bom momento. Mas será que esse distanciamento em relação ao Flamengo, ele é muito bom ou ele prejudica em algum momento? Bom, no meu entender, do ponto de vista comercial, você em algum momento tira um pouco do apelo atrativo, tira um pouco da audiência até. Isso pode prejudicar o produto como um todo. Porque, sabe, o flamenguista ele vai ver o jogo já esperando que o Flamengo ganhe com tranquilidade, mas tira aquele friozinho na barriga, tira aquela expectativa de um jogo emocionante, porque o jogo de ontem, cá entre nós, de emocionante não teve nada. Desde o início do jogo já estava claro que o Flamengo ia ganhar. E do ponto de vista que são os antes, né, os haters do Flamengo, e como eu já disse e mostrei, a segunda maior torcida do Brasil são as de anti-flamenguistas, várias pesquisas que o Flamengo é o mais querido e também o que tem mais aversão a ele, várias pesquisas já mostraram isso. Então o Flamengo também tem muita audiência em função das pessoas que vão assistir o jogo torcendo contra o Flamengo. Então isso também pode e deve tirar todo o estímulo dessas pessoas que vão ligar a televisão lá para torcer contra o Flamengo, porque já sabem que o Flamengo vai ganhar Vasco, Botafogo, até mesmo Fluminense, ou pelo menos a tendência é que isso aconteça. Então, sabe, tira aquele engajamento de, poxa, eu vou acompanhar aqui porque eu vou secar o Flamengo. Na verdade, o sentimento hoje já é, poxa,
Não adianta secar o Flamengo. Flamengo e Vasco é só questão de saber de quanto vai ser, mas não de quem vai ganhar. Então isso mexe muito no ponteiro e em algum momento pode prejudicar a relação comercial de audiência, engajamento, caso essa diferença prevaleça, caso essa diferença continue se intensificando nos próximos anos. Então é muito importante que se faça essa reflexão, porque o distanciamento nos clássicos carioca cada vez mais estão se tornando maiores. Veja bem, o Campeonato Carioca talvez passe um grande para as semifinais junto com o Flamengo. Você de verdade tem dúvida de quem vai conquistar o campeonato? Ah, Diogo, mas o Campeonato Carioca ele não serve de referência, ele, sabe, não é legal, é mais uma pré-temporada do que qualquer outra coisa. Sim, eu concordo, eu sou o primeiro a dizer isso, mas não deixa de mostrar que existe uma diferença muito grande entre o Flamengo e seus rivais. Talvez seja uma coisa pontual, o que eu não acredito, porque estamos falando, no caso do Vasco, de 32 jogos, não de 3 jogos. E já se mostra um domínio muito grande do Flamengo, de 18 vitórias contra 3 vitórias do Vasco. Em relação ao Botafogo, teve aquela exceção do ano passado, mas o Botafogo comumente toma a peia do Flamengo, né? O Fluminense talvez seja aquele que não oferece alguma resistência, mas existe um distanciamento já muito grande do Flamengo para os seus rivais. E isso definitivamente se intensificando para os próximos anos, que é o que eu acredito que aconteça, possa gerar um desnivelamento tão grande que a atratividade por esses clássicos diminua. E isso, do ponto de vista do apelo comercial, eu não acho interessante para o Flamengo, porque nós temos que ver também sempre do ponto de vista do entretenimento, da parte comercial e da parte de quem alimenta muito também o engajamento e a audiência do Flamengo, que são os antes, que hoje estão assistindo o jogo do Flamengo contra seus rivais carioca, sem a mínima perspectiva de que o Flamengo possa tropeçar. Bom, eu quero saber a sua opinião a respeito, o que você achou desse jogo Flamengo e Vasco, e se você acha realmente que já existe um desnivelamento muito grande a ponto de tirar a atratividade desses clássicos. Comente aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, vai lá no link na descrição desse vídeo e clique no link para o grupo de membros, acesse, veja as vantagens e se torne membro. Um grande abraço e até a próxima.